Você é aporofóbico? A palavra aporofobia é tão nova que o Word ainda não a reconhece, mas reflete algo muito antigo que tem sido intensificado nos últimos tempos com o agravamento das crises econômicas, sociais e humanitárias e com a volta do Brasil ao mapa da fome. O tema nos faz refletir sobre um país que é rico, mas que não distribui a sua riqueza de maneira equânime e, ao invés de tratar a pobreza com políticas públicas, tenta escondê-la. O termo aporofobia vem do grego aporos, que quer dizer pobre, e foi criado pela filósofa Adela Cortina em seu livro Aporofobia, Aversão ao Pobre, um desafio para a democracia. A aporofobia, portanto, significa a aversão, o nojo, a rejeição, o medo fantasioso e até pânico em relação aos pobres, seja a sua presença próxima ou mesmo à distância. Mas de que maneiras a aporofobia pode se manifestar? Em relação ao comportamento individual, uma das formas mais comuns é por meio de um olhar atravessado, de uma passada mais acelerada, de um desviar de calçada pela expressão do medo que lhe possa algo ser roubado, ou mesmo pelo medo de pegar alguma doença transmitida por aquela pessoa de presença incômoda e indesejada, ou pelo medo de se aproximar daquilo que algumas pessoas mais temem na vida, ficar pobre e, consequentemente, ser rejeitado, excluído, invisibilizado e marginalizado como pessoas de rua, do mesmo modo como fazem a essas próprias pessoas. Em relação ao comportamento coletivo, a aporofobia se traduz na colocação de grades nas calçadas ou em fachadas de lojas e residências, e de cacos de vidro e pregos no chão, em bancadas ou vitrines, para impedir que os pobres possam se sentar ou dormir no local. Também, em relação ao poder público, a aporofobia é observada através da retirada de bancos das praças, ou ainda através da colocação de paralelepípedos e pedras pontiagudas embaixo dos viadutos, nos trechos de avenidas mais movimentadas e centrais da cidade, para evitar que as pessoas durmam ou se estabeleçam por lá. Neste caso, o poder público, por incapacidade ou falta de prioridade, adota a postura de higienizar a cidade, escondendo a pobreza que grita e reclama visibilidade aos olhares de quem trafega por esses lugares, expondo a fragilidade das políticas públicas. Em postura contrária a esses tipos de atitudes, uma das cenas que enchem os olhos das pessoas que tenham um mínimo de sensibilidade foi a do padre Júlio Lancelotti, da paróquia de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, a quem tive o prazer de entrevistar, e você pode conferir no meu canal no YouTube. O padre Júlio Lancelotti, com a idade um pouco avançada, segurou nas mãos um gigantesco martelo, uma grande marreta, e começou a golpear paralelepípedos na tentativa de removê-los debaixo de um viaduto em São Paulo. A atitude contagiou e foi seguida por muitos, e a missão foi cumprida, finalizando com a colocação de flores em lugar das pedras. O padre Júlio Lancelotti tem sido um dos principais protagonistas do país a dar visibilidade e a tratar a questão com um olhar verdadeiramente cristão em favor dos seres humanos abandonados e rejeitados, muitas vezes pela própria igreja, como se pode ver na foto de um cartaz tirada no interior de uma igreja em São Francisco, lá em Florianópolis, desmotivando os fiéis a darem esmolas. Diz o cartaz: pedimos, por gentileza, não dar esmolas no interior da igreja, nem no portão. Isso não dá dignidade. Sim,
Eu sou dos que pensam que até a caridade deve ser feita com responsabilidade. E essas estruturas, né, que a gente percebe não funcionam tão fácil assim, e muitas vezes até as instituições, grupos de voluntários e ONGs não conseguem chegar a todos. E como fica a situação dos excluídos? Os excluídos dos excluídos. A frase que desestimula um gesto de caridade dentro da própria igreja chega a ser análoga a não dê comida aos animais ou não alimente os pombos, eles trazem doenças. Quanto a não dar dignidade, ora, mas então quem devolverá ou de onde virá a dignidade que já foi roubada dessas pessoas? Do céu depois da morte? Aliás, como é possível falar em dignidade a quem não tem o que comer nem onde morar? Pior que isso, esqueçamos o morar. São pessoas que não têm nem ao menos onde dormir ou fazer as suas necessidades fisiológicas. Você consegue ter noção do que significa isso? Ser obrigado a defecar e mijar na rua é algo tão estarrecedor que é como se dar esmolas fosse a causa da pobreza e das mazelas da sociedade. Choca, do mesmo modo, a frase de um cartaz muito comum espalhado por algumas secretarias de assistência social em algumas cidades do país. Dar esmolas colabora para a permanência das pessoas nas ruas. Então, a culpa é das esmolas? E se parar de dar esmolas, o problema acaba? E o tipo de política econômica neoliberal desenvolvida no país não tem nada a ver com isso? Um teto de gastos que tira dinheiro da assistência social, por exemplo? Há outros dois exemplos terríveis. Um é a visão preconceituosa e generalista de que a pessoa é pobre porque não estudou e não trabalhou porque não quis. Mas podemos perguntar, a pessoa teve a oportunidade de trabalhar? Teve a oportunidade de estudar? Em que nível? Está ali porque quer, de livre, consciente e espontânea vontade, na rua? Alguém realmente é capaz de imaginar isso? O outro é o problema das drogas, que de fato existem. Mas, do mesmo modo, é necessário se questionar. Os que se enquadram neste caso estão nesta situação por decisão livre e consciente, por vontade própria? São problemas sociais, em parte fruto de crises econômicas, que têm vomitado seres humanos nas ruas como dejetos imprestáveis a um sistema que por muito tempo foi por eles alimentado, antes de os descartarem. Os preços dos aluguéis e dos imóveis têm aumentado a cada dia, em contrário, e dos alimentos, em contrário à situação dos salários, cada vez mais defasados e devorados pela inflação e também a situação do aumento do desemprego. Quando numa sociedade há pessoas que são motivadas por interesses mesquinhos e individualistas, enquanto você tiver algo a oferecer, haverá algum tipo de acolhimento. Quando não, será desprezado. Como diz o professor Gessé Souza, que prefacia o livro da professora Adela Cortina sobre a aporofobia, esse é um fenômeno que marca a sociedade brasileira e precisa ser melhor compreendido e combatido. Combatido. Devemos ter muito cuidado com essa questão, pois, como explica a professora, que também inclui os emigrantes, que não têm culpa de guerras, entre os que sofrem com o mesmo problema. Todos nós temos uma predisposição para este tipo de fobia, a aporofobia. E as saídas para a superação desses problemas se dará através da educação, da eliminação das desigualdades sociais e econômicas, da promoção de uma democracia verdadeira que leve a igualdade e equidade a sério e da promoção de uma hospitalidade cosmopolita que receba e acolha a todos. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o assunto, consulte o seu coração e tente responder. Há nele algum indício de aporofobia?
O que você fará para mudar esta realidade?